Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, com a querida Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do professor Hermínio, sempre trazendo algo, ou de uma obra de Hermínio, ou fatos atinentes à vida do nosso grande escriba. E hoje, nesse intervalo entre uma coisa e outra, Ana vai trazer algo sobre uma obra espetacular, uma obra maravilhosa da lavra do professor Hermínio Correia de Miranda, não é? Mas antes, vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita pela noite de hoje, onde vamos conhecer um pequeno laboratório, o pequeno laboratório de Deus, através de um grande espírito reencarnado na Terra como um grande cientista. E vamos nos emocionar e saber tudo sobre essa grande alma, esse espírito de escola. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos mais um programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, na noite de hoje. Minha querida Ana Maria Miranda. Ana, tudo bem? Como é que foi a semana? Está afiada aí hoje para trazer mais um conteúdo maravilhoso? Eu estou afiada e estou assim, ó, muito nervosa. Porque esse programa de hoje é um programa de muito peso, é um programa pesado. Porque é um homem maravilhoso que a gente vai falar sobre um gênio que o papai tinha verdadeira adoração por ele. Adoração. Ana, essa coisa da barriga fria, eu faço palestra há 30 anos. Em cada centro espírita que eu vou, sempre antes de me levantar e falar, eu sinto a barriga fria. Agora dizem que isso é bom sinal. No dia que não tiver a barriga fria, está na hora da gente parar, viu? Nossa, mãe. Então, vamos lá, vamos tentar. Que os senhores que nos estão nos ouvindo me perdoem se houver alguma interrupção, se eu tiver que ler alguma coisa, porque quando esse senhor aqui, que nós vamos falar sobre ele, começa a falar, eu não tenho de cabeça tudo que ele fala, não, eu tenho que ler mesmo, viu? Então, eu vou pedir licença para se eu tiver que ler alguma coisa que seja, tá À bom? vontade. Tá Você bom, está você tá em casa, Ana. Você está em casa. obrigada. Ana, veja bem, a gente vai falar sobre o grande cientista negro, né? George Washington Carver. E esse grande homem, né? Um espírito maravilhoso. O Hermínio tinha, eu não vou dizer paixão, mas uma admiração, um amor pelo George Washington Carver, que era uma coisa realmente tocante. Né? Ana Maria, a obra, que ela tem dois títulos diferentes no curso do tempo, eu comprei essa obra no ano de 2007, aqui no Recife, Ana Maria. Eu acho a capa dessa obra belíssima, não é? Está aqui, Negritude e Inteligência. E na foto Genialidade. aqui, vocês estão vendo aqui o, George Washington Carver. olha lá, o grande cientista George Washington Carver. Então, Ana, esse é o meu livro, já li duas vezes. É impressionante e vocês vão aprender pela narrativa sempre maravilhosa de Ana. Ana, mas em determinado momento, passou a ter uma nova edição, essa definitiva, com outro título, não é? O Pequeno Laboratório de Deus. Você tem as duas obras, né? Aliás, as duas edições. Você podia mostrar, Ana? Olha lá, O Pequeno Laboratório de Deus. Saiu o professor Carver, mais jovem, não é, Ana? Mais jovem. Mais jovem. Mais jovem. E você tem também Negritude e Genialidade.
Tenho aqui. Ok. Você podia dizer, Ana, mais ou menos, a primeira edição do Negritude e Genialidade e essa edição que você tem do Pequeno Laboratório de Deus? Com certeza. O Pequeno Laboratório, o Negritude e Genialidade saiu em 2006, meia dúzia, 2006. E saiu com 3.000 exemplares. Bom, a segunda edição saiu em 2013. O papai já tinha falecido. O papai faleceu em julho. Essa edição saiu em agosto, com mais de 6.001 a 8.000 exemplares, mais de 2.000 exemplares desse livro, com um novo título, o Pequeno Laboratório de Deus. Ok. Aí você me pergunta, mas por que mudou de nome? Por quê? Não que esse foi o título que o papai deu, Negritude e Genialidade. O papai é que deu esse título. Pois bem, na hora de fazer o novo livro, os editores e o papai se reuniram e acharam por bem trocar o título desse livro para aquele título que o professor Carver tinha dado, não a um livro sobre ele, mas sobre ele, Carver. Então, ele chamava o laboratóriozinho que ele tinha, muito humilde, de o Pequeno Laboratório de Deus. E quando ele tinha uma ideia, ele entrava lá, fazia uma oração a Deus, e Deus intuía ele naquilo que ele devia fazer. E ele não fazia nada sem falar com Deus primeiro. Então, eles todos concordaram, os editores e o papai concordaram em mudar o título para Pequeno Laboratório de Deus, que foi o nome do nosso querido amigo Dr. Carver deu. Eu tenho uma admiração, um amor por esse homem, como se ele fosse meu parente, viu? É Ok, isso aí. perfeito. Então, eu vou fazer a mesma coisa, viu? Fiz a mesma coisa com você. Ana Maria, foi bom você falar. Quem ainda adquirir, porventura, achar essa edição e comprar, ou comprar a edição com novo título, é a mesma obra. Agora, foi excelente você ter falado, porque às vezes as pessoas comentam sem saber. Mas pegaram a obra do Hermínio, mudaram de título, foi com a anuência e a concordância do Hermínio, exatamente pelo motivo exposto, né? O Pequeno Exato. Laboratório de Deus era como o professor Carver, né? O grande cientista, George Carver chamava o seu laboratório, né? Mas, Ana Maria, vamos lá. A gente estamos aqui realmente esperando e emocionados com essa noite. Por favor, conte-nos quem foi esse homem e tudo o que ele fez, George Washington Carver. Por favor, Ana. Ele foi realmente um homem maravilhoso. O papai teve toda inspiração para escrever sobre ele. Além do que o papai diz que ele não entende porque até hoje esse homem ainda não é muito conhecido, nem um pouco conhecido no Brasil e até esquecido nos Estados Unidos. Ele foi um homem assim aplaudido por presidentes da República dos Estados Unidos, presidente do governo americano, Theodore Roosevelt, Taft, todos esses grandes presidentes dos Estados Unidos aplaudiram esse homem. Esse homem foi amigo do Ford, que fundou a empresa de carros Ford, né? Os carros para as pessoas. Ele queria transformar os carros numa coisa que as pessoas todas pudessem ter, não só os grandiosos. Ele queria trabalhar para o povo, o Ford. Da mesma forma como o Washington, o George Washington, queria elevar o povo dele, o povo negro, que era tratado como um produto. Eles não eram gente. Negro nos Estados Unidos, principalmente no sul, no norte ainda tinham alguma projeçãozinha pequena, mas no sul eles eram escravos, negros, eram coisas, não eram gente. Então,
o George a ideia dele era tirar o povo dele dessa escravidão e dar tudo que fosse possível de melhor para eles. Porque qual era a diferença? A cor não tinha diferença, era o que estava dentro da alma dele. Bom, então é o seguinte, quando eu comecei a reler esse livro, eu já li ele umas 3 vezes, cada vez a gente encontra uma coisa diferente. E eu, quando comecei a reler ele, falei assim, meu Deus, por que o Robert Browning está vindo na minha cabeça? E fiquei perturbada com aquilo. Aí fui lendo o livro e tal. Aí me lembrei de uma coisa. Eu já falei com todos os nossos, as pessoas que nos assistem, né, Bruno? Que o papai, nessa encarnação aqui, foi Hermínio Miranda. Mas na anterior, ele foi Robert Browning, aquele inglês pai do poeta Robert Browning Jr. O pai do papai, que nós vamos chamar de patriarca, parece que não tinha muita ligação com ele, não. Não tinha muita ligação com o Robert, que vamos chamar de Robert Sênior. E quando a esposa dele, do patriarca, morreu, o Robert Sênior tinha 4 anos. Um tio dele, irmão do pai, pegou ele para criar. Eu não tenho o motivo que ele pegou ele para criar, mas foi ele pegou o Robert pequenininho com 4 anos e levou com ele. Saiu da casa do pai. Pois bem, o Robert foi crescendo, foi estudando com o tio dele, o Ruben, e chegou um ponto em que ele estava com 20 anos de idade, mas o pai dele continuava patrocinando ele nos estudos e tudo mais. O tio só criava ele longe da casa do pai. O pai, a mãe dele tinha morrido com 4 anos, e o avô, o pai da mãe, que tinha morrido, pediu ao patriarca se ele podia mandar o Robert para a plantação que ele tinha numa ilha do Caribe chamada Saint Kitts, para cuidar de uma plantação que o senhor lá tinha, uma plantação muito grande. E o Robert, patriarca, disse, só se for agora. Pegou o Robert com 20 anos, mandou ele para a ilha de Saint Kitts, no Caribe. O Robert chegou lá, eu fico toda arrepiada quando eu só imagino a cena dele chegando lá. O que ele viu, ele ficou estarrecido, literalmente estarrecido. Eram negros, velhos, crianças, senhoras grávidas com crianças amarradas nas costas, sem água, sem alimentos, sem até ferramentas para trabalhar o solo, um calor sufocante. E eles trabalhando debaixo daquele sol, cansados, idosos, jovens, tudo quanto é jeito. O Robert ficou horrorizado. Ele disse, meu Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer alguma coisa por essa gente, eu tenho que tirar essa gente desse sofrimento. Não pode continuar isso na cabeça dele. E ele lá trabalhando para o avô e o amando do pai, que sustentava ele. Chegou um ponto que ele não aguentou mais. Ele não aguentou mais ver tanta barbaridade, tanta tristeza, tanta ignomínia. Ele pegou as coisas dele e voltou para a Inglaterra. Chegou em Londres, o pai dele ficou danado da vida, mas tão danado que ele fez. Ele parou de sustentar o Robert, papai, parou de sustentar ele, obrigou ele a entrar no banco para trabalhar. Ele tinha horror de banco, ele queria ser um escritor, ele queria ser um desenhista, ele queria fazer qualquer coisa para o povo, qualquer coisa assim mais aberta. O pai disse, não, você vai trabalhar no banco. Ele foi trabalhar no mesmo banco do pai. Depois, ele tirou toda a assistência financeira que ele dava para o filho. Ele cobrou do Robert tudo que ele tinha gasto na instrução dele, tudo que ele tinha gasto, cobrou dele, ele teve que pagar, devolver para o pai. O pai tinha gasto com a educação dele nos primeiros 20 anos. E, quando ele morreu, ele deserdou o Robert. Então, a gente fica pensando assim, ué, mas por quê?
E eu pensando comigo, por que isso está me vindo à cabeça olhando sobre um gênio maravilhoso, um homem maravilhoso desse? Aí eu fiquei pensando o seguinte: o papai ficou com aquilo na cabeça, espiritualmente. Ele ficou com aquela coisa dos negros trabalhando, aquela coisa. E ele sem poder fazer nada para ajudar, ele não podia ir lá capinar com eles, ele não podia ir lá ajudar a dar água para alimentação, cuidar das crianças, nada. Mas o papai já era um homem, já era um escritor, e ele escreveu o livro Nossos Filhos São Espíritos. No que ele escreveu Nossos Filhos São Espíritos, o livro assim explodiu na praça. Foi um best-seller dele, todo mundo sabe disso, né? E ele recebia os direitos autorais desses livros que ele escrevia. E o que ele fez? Parece que aquilo tudo voltou à cabeça dele e aí ele pôde ajudar as pessoas menos favorecidas. Então, ele conseguiu que várias pessoas o ajudassem nessa missão e fundou numa espécie de um lugar, numa favela do Rio de Janeiro, uma sala onde as pessoas que o ajudavam recebiam senhoras grávidas que não tinham enxoval para as criancinhas, ou então aquelas que não tinham alimentos para dar para as criancinhas, porque as criancinhas estavam doentes e não tinham remédios, e elas esperando novos filhinhos, e não tinham enxoval para as criancinhas. E o papai ia, com os direitos autorais, ele ia dando dinheiro para elas, e elas iam comprando as coisas, ensinavam as mães a escrever, ensinavam as mães a tricotar, ensinavam as mães a fazer o leitinho das crianças, tudo. Então, ele, mais ou menos que se redimiu daquilo que ele não tinha feito lá em Saint Kitts, com essa obra assistencial que o papai manteve durante quase 22 anos. Ele ajudou essas pessoas todas nessa situação. Mas então, ele se redimiu espiritualmente, mais ou menos, digamos assim. Mas vamos chegar ao ponto do nosso amigo. Para mim, ele é um dos espíritos mais queridos por Deus. O problema dele ser negro, número número 2, número 3, número 4, número 1000, ele ser negro. E o fato dele ser um gênio. Então, havia um casal chamado Moses, ele chamava Moisés, e ela chamava Mary Carver. Eles eram um casal que tinha uma fazenda no Missouri, uma pequena fazenda, viviam lá tranquilos. O senhor Carver não tinha nada a ver com o Jorge. O senhor Carver achou que estava muito trabalho para eles, dois só, na fazenda, e resolveu comprar um escravo para trabalhar para eles. E ele pediu para uns amigos dele que moravam numa fazenda perto, chamados Bentley, pediu os Bentley se ele tinha uma moça que pudesse vir trabalhar na fazenda dele, mas ele queria que fosse negra, porque os negros seriam mais bem tratados na casa dele, do senhor Carver. Ele queria comprar uma escrava negra, mulher, para vir trabalhar, ajudar a senhora Carver, e ele comprou. Ela chamava Mary também. Então, a dona da casa chamava Mary e a escrava chamava Mary. A Mary, que veio a escrava, já tinha um filho de uns 5 anos e ela namorava um rapaz chamado James, né? E na fazenda anterior, e parece que ela já estava grávida quando ela veio para a casa dos Carver. Ela tinha 13 anos, uma menina, né? Mas já tinha um filho e já estava esperando o outro. Pois bem, ela chegou e logo eles fizeram uma grande amizade. Os Carver e a Mary, que era a escrava grávida negra. E ela era uma menina muito boa, trabalhava. E o filho dela, mais velho, ajudava muito o senhor Carver na fazenda. Ele era forte,
Imagina, com 13 anos, ele podia ter o quê? 4, 5 anos de idade, né? Mas ele já ajudava o senhor Carver na fazenda. E aí, de repente, o Jim, que era o marido dela, né, sumiu. Sumiu de repente e pouco tempo depois eles veio que souberam que ele tinha sido assassinado. O pai do pequeno, do Jim. Pois bem, ficou a escrava e nasceu o bebezinho, que foi o George. Eles botaram o nome dele de George. Então, ele era muito franzino, muito raquítico, muito pequenininho, muito pretinho e ainda tinha coqueluche. Ele parecia doentinho. Mas a senhora Carver e a mãe dele, a Mary, cuidavam dele, e ela fazia o serviço da fazenda, ajudava no que podia, a Mary, e o bebezinho ia... Mas era um bebê. Uma noite, o senhor Carver estava dormindo, eles tinham uma casa com um quarto só, mas era uma fazenda. E ele falou assim para Mary: Mary, pega o menino, vai sair correndo, foge. Ele ouviu barulho de cavalos. Eram os ladrões que estavam chegando, roubaram a Mary e o bebê, o George, e levaram embora. Os Carver ficaram doentes, por causa eles tinham muita amizade por eles. Bom, passou algum tempo, eles souberam, através de uma pessoa que morava lá perto, um outro senhor, ele não tinha fazenda, mas ele sabia, ele tinha ideia parece que sabia onde estava a Mary e o George. O senhor Carver chamou ele e falou assim: olha, faz um favor para mim, você vai atrás da Mary, traz ela de volta com o menino, o bebê, eu te dou $400 e te dou mais 40 hectares de terra em troca de você me trazer a Mary de volta com o menininho. Aí ele falou, tá bom. E saiu, o cavalo. Aí saiu, passou algum tempo, ele voltou. Voltou sem a Mary. A Mary tinha sido raptada da outra fazenda para onde ela tinha sido raptada. E a senhora Mary Carver, que era a esposa do dono da fazenda, falou para ele, para esse senhor que foi buscá-la e que ia receber essas terras e o dinheiro. Mas e o menino? Aí o senhor foi no cavalo e pegou um embrulho assim e botou o colo nas mãos dela, nas mãos da senhora Carol. Ele disse, eu acho que ele ainda está vivo. Falou assim para a senhora Carol, acho que ele ainda está vivo. Era o George amarrado, todo embrulhado, o casaco do senhor, por causa do frio, tossindo. E ele disse para ela, eu acho que ele ainda está vivo. Foi assim que ele chegou na fazenda dos Carver, de volta. Ela, a mãe, tinha morrido. Ele ficou órfão de pai e de mãe com menos de 1 ano de idade. Bom, os Carver passaram a gostar muito dele, se aproximaram muito dele e viram, à medida que ele ia crescendo, que ele não tinha forças para ajudar o senhor Carver na fazenda como tinha o irmão dele. Mas ele era muito habilidoso, ele tinha os dedos muito compridos e ele sabia mexer muito bem com os dedos e ele gostava muito de plantas. Ele brincava com as plantinhas e tudo. Um dia ele viu a senhora Carver fazendo tricô. Aí ele foi lá, menininho ainda, ficou observando ela fazer tricô. Aí ele falou assim, ele pensou, né? Eu posso fazer isso também. Só de olhar a senhora Carver, ele foi lá fora, pegou pena de peru, pegou um peru, tirou as penas do peru, encontrou a pena do peru, lavou a pena do peru todo, fez 2 agulhas, pegou uma meia que ele tinha de lã, puxou um fio da linha, da meia de lã, e começou a fazer o tricô, imitando a senhora Carver fazendo tricô, e fez um paninho para a senhora Carver. Ela, mas eu queria. Ele disse assim, eu aprendi a fazer tricô. Agora, você me empresta essa agulha que você tem aí? Ela disse, qual? A de crochê?
Ele disse, é de crochê. Eu não sei, é de crochê? Crochê? Então, você me empresta? Ela disse, empresto. Entregou a agulha de crochê para ele, ele foi lá para fora, para o quintal. Chegou lá fora, ele pegou não sei o quê, deve ser sido um aqueles arames que ficam no raio da bicicleta, né, dos pneus da bicicleta, fez uma agulha de crochê para ele, aí foi ver a Sônia Carva fazer crochê. Aí ela começou a fazer crochê e ele foi olhando para ela, imitando. Daqui a pouco, ele começou a fazer crochê com uma perfeição que ela não conhecia. Ele desenhava borboletas, passarinhos, bichinhos, flores, rosas, fazia o desenho do crochê no coisinha que ele estava fazendo, no objeto que ele estava fazendo, no paninho que ele estava fazendo. Ele próprio desenhava e fazia o crochê. Ela ficou abobalhada. Ela ensinou ele a passar roupa, a lavar louça. Ele lavava a louça com perfeição. Ele ia crescendo, lavava a roupa com perfeição. Aí ela ensinou ele a passar a roupa. Ele passava a roupa com uma maestria que ela não entendia como ele conseguia passar a roupa daquele jeito. Aí uma senhora que morava numa fazenda perto dela disse assim, vamos pedir para o pessoal da redondeza trazer roupa para ele lavar e passar. Aí ele ganha um dinheirinho, ele era um menininho. Eles traziam a roupa para ele lavar e ele se tornou um exímio passador de roupa. Mas assim, ele lavava e passava a roupa com perfeição, mas sempre mexendo com as plantinhas no quintal. Ele tinha um lugar onde ele tinha declarado para si, ele fez um buraco no chão, pegou várias mudinhas de plantinhas, plantou dentro daquele buraco, botou os adubos que ele achava necessários, os gravetinhos, as folhinhas que ele encontrava, botou dentro servir de adubo, né? E plantou as plantinhas dele lá. E quando chegava o inverno, ele fechava aquele buraco para as plantinhas não pegarem o frio e não queimarem com frio. De vez em quando ele ia lá, abria para elas poderem respirar. Olha só, abria para elas poderem respirar. Aí fechava de novo para elas não pegarem neve, tudo, ele cuidava das plantinhas. As pessoas das fazendas vizinhas começaram a chamar ele de plant doctor, ou seja, o doutor das plantas. Ele era um rapazinho ainda, um menino. Mas ele ia na fazenda das amigas da senhora Carver e ensinava elas como cuidar das plantinhas. Elas ficavam bobas com ele. E ele sabia tudo, ele começava já a mexer com raízes, começava a mexer com tubérculos, sabe, com tudo, ele sabia mexer com tudo. Bom, começou a passar o tempo e ele passava horas e horas cuidando das plantinhas. Até que ele tinha um respeito pela natureza, uma coisa quase que santa, ele adorava as plantas. Mas ele trabalhou, ele começou a ficar mocinho, aí ele começou a trabalhar como faxineiro, como cozinheiro, como lavador de pratos nas fazendas vizinhos da senhora Carver, porque lembra bem, o nome dele era só George, ele não tinha sobrenome, ele não tinha pai, não tinha mãe, o nome dele era só George. Mas o dono da fazenda chamava Carver. Bom, aí ele disse que ele precisava muito de um canivete, porque ele estava precisando fazer algumas experiências, mas ele não tinha ferramenta. Ele precisava de um canivete. Ele foi dormir muito triste aquele dia e ele teve um sonho. Ele sonhou com 3 pés de milho plantados, meio ressecados. Embaixo dos 3 pés de milho tinha uma melancia meio furada e ao lado da melancia, no chão, na terra, tinha um canivete preto. Ele sonhou isso. Aí o que aconteceu? Ele acordou de manhã cedo com aquele sonho, saiu voado para o lugar onde ele tinha sonhado, ele tinha visto aquilo.
Não teve outra. O Bruno, ele chegou lá, encontrou os 3 pés de milho, a melancia e um canivete preto do lado das plantas. Esse foi o primeiro utensíliozinho que ele teve para o laboratóriozinho dele, foi aquele canivete. Ele sonhou, e ele teve outros sonhos pela vida, mostrando coisas para ele que ele precisava. Isso era uma coisa normal para ele. Ele tinha esses sonhos. E ele rezava e pedia a Deus, e Deus mostrava para ele onde estavam as coisas. Pois então, ele andava quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar no colégio onde ele estudava. Eles botaram ele para estudar. E aí ele precisou ter um nome, né? George. E aí? George do quê? Aí, para homenagear a família que o criou, ele botou George Carver. Ele disse que o nome dele era George Carver. Ele foi registrado como George Carver na escola. E poucos anos depois, ele já estava nessa escola estudando, ele começou estudando as plantas, ele se tornou mestre em ciências. Já começou a aparecer no pedaço ele. Ele já era um homem conhecido, um rapaz, um senhor assim, jovem, mas muito. Teve que mudar o nome de novo, porque lá perto de onde ele estava morando, ele saiu da casa dos Carver e foi para esse lugar, para ele estudar nessa escola, e lá tinha um George Carver. Aí ele precisou mudar o nome dele de novo, ele botou um W, George W. Carver. Perguntaram para ele, mas o que o W significa? Ele disse Washington, na lata, assim, na lata. Ah, George W. Carver. Então aí foi o nascimento do George Washington Carver, foi aí, nessa escola. Aí ele começou a cuidar das plantas e das ciências. Pois bem, ele queria aprender a pintar quadros das plantas. Ele olhava as plantas, depois ele queria reproduzir as plantas no quadro. Como é que ele ia aprender a pintar? Um negro pintar quadro era ridículo. Para eles lá era ridículo. Mas ele foi numa escola em Ohio. Ele foi numa escola lá e falou que ele queria se registrar. O senhor nem olhou para ele, estava cabeça baixa, mas o que você quer? Ah, eu queria estudar pintura. Ele olhou para cima, quando ele viu um negro, ele falou assim, mas só que você não pode estudar aqui, porque aqui nós não aceitamos negros. Ele passou por diversas coisas dessas, mas ele disse, eu podia falar com a professora de pintura? Ele falou, vai falar com ela. Ela vai dizer a mesma coisa para você. Aí ele foi falar com a professora de pintura e o nome dela era Bud, senhorita Bud, B-U-D-D. Eta, o nome dela é estranho, né? E-T-T-A-B-U-D-D. Senhora Eta Bud. E ela era a professora de pintura. Aí ele disse para ela, eu gostaria de estudar pintura, mas parece que eu não posso porque eu sou negro. Ela disse assim, não vejo nenhum problema em você estudar. Você faz o seguinte, eu te deixo frequentar a escola por 2 semanas, você pinta qualquer coisa, começa pintando paisagem, se é que você quer, começa pintando paisagem. Daqui a 2 semanas você vem me mostrar o que você pintou. Ele ficou muito feliz. Foi para a sala de aula com os pincéis que ele tinha feito, fabricado, as coisinhas dele lá, e com as tintas que ele tinha produzido. Foi para a sala de aula. Ele e uma outra moça, chamada Alice, na sala de aula. O professor não foi mencionado no livro se tinha professor, mas deve ter tido. Ela disse, você vai lá, fica 2 semanas e vem me mostrar o que você fez. Ele foi. Dali a 2 semanas, a senhora Eta Bud foi até a sala para ver a Alice, para ver o que a Alice estava fazendo. E ela tinha mandado a Alice pintar rosas. E a Alice fez um burrão no quadro.
ela não entendia nada de coisa alguma em matéria de pintura. E ela disse, olha, Alice, eu sinto muito, mas você não pode continuar, você não tem nenhuma capacidade para ser pintora, você escolhe uma outra coisa para você fazer e eu te ajudo, mas pintura você desiste. E estava aquele burrão no quadro, né, que a Alice tinha pintado. Aí ela saiu, a senhora Bud saiu da sala e o George falou com a Alice, eu posso mexer no seu quadro? Ela disse, pode. Aí ele pegou os pincéis dele e foi lá. Ele fez um arranjo de rosas no quadro dela e foi assim um negócio inacreditável. A senhora Bud voltou à sala e, quando ela olhou para o quadro que a Alice tinha pintado, ela falou assim, nossa, mas o que é isso? Aí ela disse, rosas, que coisa mais linda! Olha, Alice, foi a melhor coisa que você fez desde que você entrou aqui na escola. Eu não sabia que você tinha esse talento todo. Aí a Alice, muito humildemente, falou assim, senhora Bud, não fui eu que pintei, foi o George. Aí ela ficou abobalhada com o George. Aí ela deixou ele estudar. Ele chegou a inscrever 4 quadros dele num concurso, só podia apresentar um quadro e esse quadro dele tirou uma menção honrosa. Então ele viu, a ideia dele era poder ajudar os pobres negros que trabalhavam com as pinturas dele. Mas a senhora Bud gostava muito dele e falou assim para ele, olha, eu se fosse você, eu desistia de estudar pintura. Você pinta que é uma beleza, você tem todo o dom, mas se você gosta tanto de plantas e pintar coisas assim, começa a estudar agricultura. Vai para Ohio, porque o meu pai é professor da ala de agricultura da escola estadual do Ohio. Vai lá estudar agricultura. É isso que você tem que fazer. E ele foi para lá, se matriculou, lá podia entrar negros, só que era um laboratório mínimo, ele não tinha nada para começar a trabalhar, mas ele começou. Quebrava um copo, ele ia lá, lixava o copo todinho, virava um daqueles vidrinhos lá no laboratório dele, e ele precisava de uma lixa para lixar, depois que ele quebrava, acertava o copo, ele precisava lixar para o copinho não quebrar, não machucar a mão de ninguém. Ele sonhou que tinha um senhor consertando um caminhão, colocando uma roda num caminhão. Aí, ele, quando acordou de manhã cedo, ele levantou e saiu para fazer alguma coisa e viu um senhor consertando um caminhão, colocando uma roda num caminhão. Ele chegou para o senhor e disse assim, o senhor sabe fazer lixa? Ele disse, lixa? Não sei fazer lixa. Aí ele nem respondeu. Ele disse assim, eu peguei tal coisa assim, assim, tal coisa e tal coisa e tal coisa, misturei, mas não consegui fazer a lixa. Ele disse assim, sabe por quê? Ele falou assim, não, por quê? Ele disse, porque você não ferveu a areia. Aí ele viu que ele tinha que ter fervido a areia antes de fazer tudo que ele tinha feito, o material que ele tinha, para virar uma lixa. Aí ele fez, pronto, ele já tinha a lixa. Ele criou a lixa dele. E assim ele foi indo, ele foi criando as coisinhas dele, copinhos quebrados, garrafas, ele ia colocando no laboratóriozinho dele, ele não tinha nada para trabalhar, mas ele começou a trabalhar e começou a se tornar conhecido. O senhor, que era diretor da escola, deixou ele morar numa cabana que estava lá perto. Lá ele fundou uma lavanderia, porque ele lá sabia lavar e passar muito bem. Para ele poder pagar o colégio, ele não tinha dinheiro. Ele falou: eu não tenho dinheiro para pagar o colégio das plantinhas. Ele disse assim: você mora lá na cabana e eu vou falar com os alunos darem a roupa deles para você lavar, e você lava e passa e paga a faculdade com a escola com esse dinheiro. Ele passou a fazer isso e começou a pagar o colégio e continuou estudando. Bom, ele continuou estudando e começou a se interessar muito pelas plantas e tinha uma senhora
chamada senhora Liston, que era muito amiga da senhora Budd, né? Aquela professora de pintura dele. E essa senhora Liston tinha um status, ela era alguma coisa de importante lá, ela tinha dinheiro e tudo, e ela adorava o Jorge, e via nele uma inteligência muito forte. Então, uma vez, o Jorge foi recusado numa outra faculdade que ele foi estudar, e não aceitavam negros, não aceitavam negros na sala de aula. O que ela fez? Ela pegou um trem, foi até o Alabama, outro estado, e passeou o dia inteiro com o Jorge pelo campus da escola, foi almoçar com ele lá embaixo no porão, onde os negros almoçavam. Ela foi lá almoçar com ele, para mostrar que ele tinha amizades importantes como ela. As pessoas conheciam ela. E, assim, as pessoas começaram a ter um pouco mais de respeito por ele. Mas ele sempre muito humilde, sempre muito humilde. Bom, chegou um ponto que ele começou realmente a estudar e um dos professores dele veio a ser o ministro da Agricultura do governo do presidente Roosevelt. E ficou conhecido. Ele ficou conhecido como um dos alunos desse professor, James Wilson, o nome dele. Bom, quando a senhora Budd, a senhora Liston, começou a fazer ele ficar mais ou menos conhecido, né? ela, ela disse que ele se formou nessa escola e a tese de formatura dele foi a modificação das plantas pelo homem. O que os homens podiam fazer com as plantas? As coisas que os homens podiam tirar das plantas para fazer outras coisas mais importantes para os homens e principalmente para as pessoas dele, os negros, os amigos dele que não tinham nada. Ele queria ajudar as pessoas dele. E ele começou a estudar os fungos, começou a dar fungos nos algodoeiros do Alabama. E eles ficaram doidos, porque os algodoeiros eram fonte de dinheiro do povo, né? Bom, ele começou a cuidar dos fungos até que ele conseguiu resolver. E nesse ínterim surgiu não, existia um outro negro americano com um nome até muito sugestivo. Ele chamava Booker T. Washington. Um era George Washington Carver e esse outro era Booker T. Washington. O Booker era o oposto do George. O George era aquele humilde cara, aquele negro humilde, catinho, ganhava $1.500 por ano, e lavava roupa para pagar os estudos e tal, e tal, e tal, e tal. O Booker T. Washington era um grande orador negro, apaixonado, ele fazia discursos maravilhosos, e ele era um empreendedor, ele era famoso, ele era tudo. Ele vai e funda um colégio. Ele era muito amigo do George, gostava muito do George, não conhecia pessoalmente, mas convida o George para vir para a escola dele, para vir estudar na escola dele. O Jorge aceitou na mesma hora. Ele saiu de onde ele estava e os amigos dele, ele tinha feito muitos amigos naquela escola do pai da senhora Budd, né? Eles deram um microscópio para ele de presente quando ele foi embora e ele foi estudar uma faculdade numa cidade chamada Tuskegee, no Alabama. Então, chegando na Universidade de Tuskegee, foi a entrada e nunca mais a saída dele. Ele ficou lá até morrer, na Universidade de Tuskegee. E foi lá que ele se tornou um grande cientista. Aí, só para você ter uma ideia, na ida para lá de trem, ele observou o seguinte da janela do trem. Eu vou ter que ler porque é muita coisa. Aqui. Do trem, ele só via algodão. O solo estava esgotado por conta da monocultura. Só plantava algodão. O pessoal só plantava algodão.
cada pé de algodão dava 2 tufos de algodão só. Ué, aí ninguém limpava a terra, ninguém plantava nada que não fosse algodão, tirava a raiz do algodão, tornava a plantar aquela mesma raiz, bota a terra em cima. Ele precisava de um laboratório para poder trabalhar, ele só tinha um microscópio para começar a vida dele, só tinha 13 ajudantes nessa nova escola em Tuskegee, esse laboratório que o Booker T. Washington tinha dado para ele, e ele precisava juntar garrafas vazias e vidros e latinhas e tudo para começar a construir o laboratóriozinho dele. Mas ele rezava a Deus e pedia a Deus para ajudá-lo sempre, sempre, acontecia alguma coisa boa. Bom, ser negro lá no norte era ruim. Ser negro lá no norte era ruim, mas ser negro no sul era péssimo. Eles eram, assim, abaixo de lixo. Mas eles eram vendáveis, porque o negro era vendável. E dependendo da estrutura do negro, ele valia mais dinheiro, porque ele era mais forte, podia trabalhar mais. Então, ele era um produto. Ele não era uma pessoa, um agente, entendeu? Como é que ele era? Bom, mas ele tinha que conhecer o seu lugar, ele tinha que ficar quieto, ele não podia andar na calçada, ele podia, mas do lado da rua, nunca do lado dos edifícios, das paredes dos edifícios. O negro sempre quase caindo fora na rua, onde passava o trânsito. Ele não podia ser encontrado na rua depois do anoitecer, ele tinha que se recolher antes do anoitecer. Se ele ele nunca podia se dirigir a um branco. Ele não podia chegar e dizer assim: olá, o seu Bruno, como vai o senhor? Não, jamais. O branco é que tinha que falar com ele. Aí ele tinha que estar em pé e segurando o chapéu na mão. Não podia falar com ele. O branco não podia falar com ele se ele não estivesse em pé e segurando o chapéu na mão. E um negro não podia chamar o outro negro de senhora nem senhor. Era só de negro. Não podia falar: o senhor está bem? Não, você. Não podia chamar de senhor ou de senhora. Se o negro cometesse uma coisa grave, ele podia ser linchado. A Constituição americana estava pronta, estava maravilhosa, né? Tinha tudo isso. Agora, dizia que os negros, que as pessoas podiam ser candidatas a vereadores, a prefeitos, a governadores, a presidentes da República, podiam enriquecer, desde que não fossem negros. Então, a Constituição não era tão maravilhosa assim. Os brancos é que regiam tudo. Os negros não eram nada, eles eram objeto de venda. Pois então, ele viu que ele tinha vindo ao mundo para fazer alguma coisa mais importante. E foi aí que ele conheceu Henry Ford, o dono da fábrica de automóveis Ford. O Ford se encantou com ele. E o Ford era humilde como ele, arquibilionário, mas humilde como ele. Eles se tornaram irmãos, até espirituais. Mais tarde, o Ford descreveu numa entrevista que ele acreditou na reencarnação quando ele tinha 26 anos de idade. E a descoberta da reencarnação na vida do Ford, ele dizia assim: a descoberta da reencarnação me pôs à vontade. Ou seja, ele se encontrou na vida. Comentando isso com o George uma vez, o George falou assim: a mesma coisa aconteceu comigo. Eu acredito na reencarnação. E aí o papai faz um parágrafo do livro dele dizendo que o George já sabia da reencarnação e que ele, na espiritualidade, deve ter escolhido aquela carcaça que ele veio de negro, sabe, de tudo de mais difícil na vida, das humilhações que ele passou, das dificuldades que ele passou, da fome que ele passou, para aperfeiçoar as reencarnações dele futuras. Mas ele e o Ford pensavam a mesma coisa. Olha, você vê que coisa incrível.
E o Ford queria tornar os carros para as pessoas poderem comprar. Ele não queria só que os ricos tivessem carro. Ele queria que todo mundo tivesse carro. Mas ele foi trabalhando o Ford. Ele não podia oferecer nada para o Jorge, porque era uma indústria, né? E o Jorge continuou a pesquisar as coisas dele. Bom, aconteceu, começou a acontecer coisas estranhas na vida do Jorge. Um deles foi o amendoim. O amendoim começou a dar uma praga no amendoim em 1904. Essa praga veio do México e se espalhou. E o que aconteceu? Chamaram logo o professor Carver, né? O que está vendo aqui? Aí ele disse que era o terreno, que estava muito cansado de plantar só algodão, algodão, algodão. A monocultura do algodão estava estragando a terra. Ele recomendava que eles mudassem a coisa para o amendoim. Bom, eles começaram a plantar o amendoim. E o professor Carver foi convidado a fazer a propaganda do amendoim numa união, uma associação que foi criada, chamada Associação dos Plantadores de Amendoim da América. E ele foi lá e disse que havia descoberto os seguintes subprodutos do amendoim. Olha só que absurdo: molhos, bebida, café solúvel, água sanitária, solventes, papel, líquido para limpar metais, tintas, plásticos, creme de barbear, óleos, shampoos, linóleo, borracha sintética, graxa e muitos outros. Só para começar, ele descobriu isso tudo aí do amendoim. E com o tempo, ele obteve do amendoim um leite tão puro quanto o leite da vaca, igualzinho o leite da vaca. Só que tinha uma pequena mudança. Com 100 quilos de leite de vaca, batendo o leite, dava 10 quilos de queijo. E com 100 quilos de leite de amendoim, batendo, dava 35 quilos de queijo. A manteiga era uma perfeição. Quem ficou louco com isso foi o Congo belga, porque eles tirando um leite puro do amendoim, eles podiam alimentar os bebês que estavam nascendo lá, porque eles não podiam ter vaca, porque os leões comiam as vacas. Então, eles ficaram super felizes. Bom, quando ele acabou de fazer essa palestra lá, ele foi extraordinariamente aplaudido. E um deputado estava presente, chamado deputado Stigl, pediu a palavra aos presentes e pediu se ele podia levar esse assunto, essa palestra, o Dr. Carver, para o Congresso americano, para ele repetir isso para o Congresso americano em Washington. Eles falaram que podia, ele foi. Muito bem. E começou também a guerra, né? 1914, 1918, mais ou menos na mesma época, com essa crise de grande porte da economia. E aí eles pediram ao professor Cabra para fazer alguma coisa, porque uma das coisas que estava sofrendo muito com a guerra eram os corantes, as cores para colorirem as coisas, as roupas que se fazia, aquela coisa toda, os corantes. Os Estados Unidos ainda conseguiram ficar com a cabeça fora d'água durante algum tempo, mas depois, bluf, caiu tudo, eles não conseguiam mais produzir corantes. Chamaram o Dr. Carver de novo. O Dr. Carver veio e entrou no laboratóriozinho, pequeno laboratório de Deus, fez uma prece e pediu a Deus para eliminá-lo. Ele saiu no quinteirinho dele lá, colheu 28 plantinhas, 28 plantinhas, raízes, tubérculos, folhas verdes, folhas já mortas, marrons e tudo, levou os 28 para o laboratóriozinho dele. Bom, desses 28 produtos, ele criou simplesmente
532, 536 cores diferentes. Meu Deus. Cores, corantes diferentes, que podiam ser usadas sobre papel, algodão, seda, couro, linho, madeira, qualquer coisa. Esses corantes dele pegavam em qualquer coisa, em qualquer lugar. Uma dessas cores, uma dessas 536 cores, é o que hoje nós chamamos de Indigo Blue. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, sabendo disso, o professor publicou isso daí, né? O professor Carlos fez propaganda e as empresas caíram em cima dele, queriam que ele viesse trabalhar para eles, mas ele não saía do Instituto Tuskegee. Ele era, além de tudo, ele era agora o diretor da parte agrícola do Instituto Tuskegee. Mas aconteceu uma tristeza na vida dele. Em 1915, aquele professor, amigo dele, negro, fantástico, orador, que criou o Instituto Tuskegee no Alabama, faleceu, o Booker T. Washington. Foi uma... Eu fico arrepiada. Foi uma coisa tão impactante nos Estados Unidos, Bruno, que o presidente Roosevelt saiu de Washington e foi ao Alabama com o general do Booker T. Washington. E saiu de lá de braços dados com o professor Carver. Todo mundo viu. Peraí, o presidente de braço dado com o professor Carver, esse cara, esse negro, aí tem alguma coisa que ele está fazendo de muito bom, de perfeito. Estava realmente, né? As ofertas começaram a chegar, o professor Carver. Uma das pessoas que convidou ele foi o Thomas Edison. Você já imaginou juntar o Thomas Edison com o Rupert Carver, com o professor Carver? Ia explodir o mundo, né? Mas o Thomas Edison mandou um assistente dele da Flórida até Alabama, no Tuskegee, para conversar com o Carver. O Carver disse, não, muito obrigada, é uma honra para mim, mas aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, eu tenho que ficar aqui no Tuskegee, no meu pequeno laboratório de Deus. Pois bem, em 1921, a revista O Mundo do Amendoim, The Peanut World, chamou o Dr. Carver de gênio incomparável. Foram as palavras deles para classificar o professor Carver. E só diziam que as experiências dele, curiosamente, não eram tiradas de livros. E o jornal The New York Times, que você conhece, todos nós conhecemos de nome, que ainda é o jornal dos Estados Unidos, fez uma crítica, dizendo que sim, quem falou isso tinha razão, porque o Dr. Carver não lia os livros para falar sobre os produtos. Ele não fazia isso. Da onde que ele tirava aquilo? Então, o Carver ficou muito triste, ele ficou muito abalado com aquilo e disse que não havia a menor possibilidade de haver ciência sem religião. Perfeito. E que para criar essas coisas, ele tinha que ter Deus. Deus tinha que mostrar para ele as coisas, para ele descobrir as coisas e tirar das coisas aquilo que ele precisava tirar para ajudar as pessoas do mundo inteiro, porque essa era a finalidade da vida dele, ajudar as pessoas. Ele não queria dinheiro, ele não usava dinheiro, ele tinha dinheiro guardado, ele não retirava, ele não descontava os cheques que ele recebia. Ele não queria nada, ele queria ajudar as pessoas a resolverem a vida deles, a tornar a vida deles mais importante. E outra coisa, como é que ele ia tirar de um livro uma coisa, um remédio, um corante, uma outra coisa, um leite, se ele ainda não tinha descoberto aquilo? Como que ele ia descrever uma coisa que ele ainda não tinha descoberto? Ele precisava descobrir primeiro. Então, ele precisava da intuição de Deus, da proteção de Deus, ir lá nas plantinhas dele, colher tudo, pesquisar, descobrir a coisa. Aí sim ele ia escrever sobre aquilo. Aí eles poderiam citar os livros, mas antes de Deus, não. Antes de Deus se meter, eles não podiam fazer nada, não. Bom, então,
No dia, o New York Times ficou calado, não respondeu. Então, no dia 21 de janeiro de 1921, ele foi recebido pelo Congresso americano em Washington. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa, tá, Bruno? Você sabe disso melhor do que eu. Mas ele entrou, ele chegou com a maleta dele, uma maleta quase do tamanho dessa escrivaninha aqui, porque ele tinha não sei quantos mil produtos dentro, entrou no Congresso pela porta dos fundos, os deputados, senadores, lá todo mundo sentado, um baita, um lugar lindo, maravilhoso, de cadeiras de veludo, etc, etc. Ele entrou pelos fundos, esperou os congressistas acabarem de jantar na cozinha, teve sede, teve que descer até o porão para tomar água no porão, porque negro não podia tomar água, porque no lugar não tinha branco, não havia condição. E ficou esperando na cozinha. Daqui a pouco chegou das pessoas lá enviadas pelos congressistas para levá-lo até o salão. Aí ele foi lá no salão, chegou lá todo mundo quieto. Um determinado congressista chegou para ele e disse assim: senhor Carver, senhor não, doutor, senhor Carver, o senhor tem 10 minutos para falar. 10 minutos para falar. 10 minutos ele não conseguia começar. Boa noite. Não dava. Para ele não dava. Mas vamos lá. Aí ele falou durante 1 hora e 45 minutos. E ninguém se mexia na poltrona. Nenhum dos congressistas se mexia na poltrona. Ficaram pasmos de ouvir o que ele falou. Chegou a um ponto, depois de 1 minuto e 45, 1 hora e 45 minutos, que um dos congressistas se levantou e disse para ele: o senhor acaba de prestar a essa comissão um grande serviço e merece os agradecimentos da comissão, porque o amendoim se tornara um produto de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos, tornou-se uma indústria. E todo mundo começou a se beneficiar com isso, inclusive o mundo inteiro. E isso foi uma descoberta dele. Então, e havia o seguinte problema principal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faziam muita coisa com amendoim já, porém, comprado da China. Comprava amendoim da China e, custava muito. E mais ainda custava o transporte da China para os Estados Unidos, dos navios trazendo os amendoins. Então, o professor foi lá para resolver se os Estados Unidos, para incutir o que ele achava nos congressistas, de que o amendoim deveria ser plantado em larga escala nos Estados Unidos e abandonar a China. E isso foi feito. E foi um boom na economia dos Estados Unidos. Bom, depois que o congressista falou aquilo para ele, o congressista, se levantou e começou a bater palma no professor Carlos. No que ele se levantou, o Congresso inteiro se levantou e bateu palma para ele, e ele, muito humildezinho, agradeceu, muito quietinho, muito humilde, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Enquanto eles continuaram batendo palma até que ele atravessou a porta e foi embora pela calçada, pegar o trenzinho dele, o ônibusinho dele, para voltar para Tuskegee. Bom, o papai escreve o seguinte: em 5 de janeiro de 1943, é uma data assim incrível, porque papai nasceu em 5 de janeiro, tá? Uma coincidência. Meu Deus! Em 5 de janeiro de 1943, que foi o ano que eu nasci, a anemia desligou seu luminoso espírito do corpo negro e cansado. George Washington Carver voltava para casa.
Eu fico muito emocionada com isso. Eu peço desculpas às pessoas, que eu sempre acabo chorando nessas coisas. Mas 4 anos depois disso, o governador do Missouri, onde tinha nascido o professor Carver, começou a homenagear as pessoas que tinham nascido e se feito no Missouri. E começou a colocar uns muros nas laterais das estradas que levavam até o estado de Missouri, entrando no estado de Missouri. E numa delas dizia assim: local onde nasceu George Washington Carver, famoso cientista negro americano. O George Washington tinha conseguido tirar o povo dele, negro, daquela miséria toda que eles passaram a ser vistos como doutores, como professores, como qualquer um que podia vencer na vida. Não tinha barreiras para ninguém, todo mundo tinha a mesma inteligência de Deus. Era Deus que ajudava as pessoas. Então, foi fundado um museu George Washington Carver. O Ford, das indústrias Ford, o Henry Ford, fundou um colégio George Washington Carver e botou o nome do George Washington. Ele era amiguíssimo do George. Ele queria que o George trabalhasse para ele. E esses grandes luminares daquela época, né? Bom, então eu vou terminar, Bruno, por dizer o seguinte: uma das grandes honras que o governo americano pode prestar a um cidadão quando ele se destaca numa coisa muito relevante é autorizar o correio dos Estados Unidos, que é uma das coisas mais sérias que existem nos Estados Unidos, é o correio. O correio é intocável. Ele é assim, vigiado 24 horas por dia. Então, uma das grandes coisas que eles podem é homenagear aquela pessoa colocando ou fazendo um selo do correio americano com aquela pessoa. E aconteceu isso com os dois grandes negros americanos, com vários negros americanos que se sobressaíram. Mas o Booker T. Washington, que foi aquele que fundou o Instituto Tuskegee, e onde o professor Carver trabalhou o resto da vida dele, aquele que era um palestrante, um orador brilhante, escritor e tudo mais, o Booker T. Washington e o George Washington Carver viraram selo nos Estados Unidos. Aconteceu um acaso, aqueles pseudônimos de Deus, entendeu? Eu estava em Nova York com a mamãe e eu precisei botar um documento no correio. Até que eu acho que foi para o meu dentista, porque ele pediu uma informação de um laboratório dos Estados Unidos e eu fui, nós iam passar em frente ao correio e eu entrei no correio, a mamãe e eu entramos no correio para colocar lá. Eu vi um rebuliço lá dentro do correio, não estava entendendo o que era. Era um ajuntamento de pessoas levantando a mão. Aí eu cheguei perto, o que era? Tinha acabado de sair, naquele dia, o selo do Dr. Washington Carver. E todo mundo queria comprar o selo no primeiro dia de circulação. Não tinha mais selo. Eu não consegui comprar o selo. Mas eu agarrei lá um encarte. O selo vinha dentro de um envelopinho de, acho que celofane, qualquer coisa, o selinho lá dentro de um encarte. Então, vou mostrar para vocês o encarte. Aqui está, olha. Perfeito, Esse perfeito, perfeito, tá. Agora eu vou virar ele aqui, ó. Vocês perfeito. estão vendo? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui está o Booker T. Washington, aquele que fundou o Instituto Tuskegee. Esse aqui. Tá vendo? Perfeito. Muito bem. Aproxime mais, Ana. Aproxime Aproxime bem. mais. Perfeito, Aqui. perfeito, Esse é o Booker perfeito, T. Washington, que fundou o perfeito. instituto onde o professor deu aula. E embaixo, para o nosso amigo aqui, professor Carver, um selo com o professor George Washington Carver.
E esses outros todos aqui são grandes americanos, também negros, que viraram selo nos Estados Unidos. Olha aqui o encarte, que coisa mais linda. Lindo. É apenas uma lembrança, mas aqui, Dr. George Washington Carver. Então, eu não posso dizer nada mais do que o papai disse. O papai falou tudo, o papai disse que ele esperava que quando ele morresse, Deus pudesse levá-lo até o Dr. George Carver para ele beijar as mãos dele. Eu gostaria de fazer o mesmo. Minha querida Ana Maria, você, com poder de síntese, você sintetizou, né, a vida desse gênio, um gênio polimorfo, porque um homem negro, nascer da forma que nasceu, recebido pela família, que ele foi recebido, né? Era um homem, a gente, desde a criancinha com crochê, a pintura, a arte da pintura, e na indústria influenciou o comércio americano também. Então é um homem polimorfo, um espírito de escola. Ana, querida, eu queria lhe dar parabéns. O programa ultrapassou o nosso limite, mas você condensou na tua narrativa, não é? Realmente você deu uma ideia, eu acho que todo mundo agora vai querer ler. Olha aqui o professor Carver, né? Negritude e Inteligência ou Pequeno Laboratório de Deus, que é o novo título. Eu queria encerrar, Ana, você citou o professor Hermínio. O Hermínio diz uma coisa muito bonita ao final da obra, não é? E que eu fiquei repetindo isso ao longo da minha vida, né, Ana? Desde 2007, eu sempre repito isso para as pessoas amigas que eu quero bem e que partiram para o plano espiritual, mas a inspiração é do professor Hermínio, porque ele diz assim, que pede a Deus que um dia, no mundo espiritual, numa esquina cósmica do universo, ele possa conversar e beijar as mãos desse grande espírito, né? Então, essa imagem do professor Hermínio é belíssima. E a gente deduz, Ana, esse encontro já pode ter, talvez, quiçá, até acontecido, né? No mundo espiritual, né? Deus quer, Deus cria isso, porque um admirava muito o outro. E outra coisa, você por acaso tem uma calça jeans, Bruno? Eu tenho várias calças jeans. Tem Então a agradece o professor professor. Cláudio também? Meu Deus! Você agradece o professor Cava, porque se não fosse ele, você não teria uma calça de azul, não, com índigo blue. Ele que criou a cor índigo blue, viu? Seu governo. A gregos e troianas. Esse a gente deve agradecer a Madame George Sand, na França, a primeira mulher a usar calça comprida. Vocês, mulheres, também, usam também a calça comprida, a calça jeans, todos nós, graças a esse gênio. Ana Maria Miranda, que homem, que homem. Ana, mostra a capa de novo. Negritude e Inteligência. Pessoal, eu acho mais fácil vocês encontrarem essa edição, né? O Pequeno Laboratório de Deus. Ana, isso não tem importância nenhuma. Não. Eu preferia essa capa, né? Embora o título ficou bonito, O Pequeno Laboratório de Deus, né? Esse é um impressionante, né? É impressionante a cara dele, olha só. É um homem, um senhor cientista, né? E dizendo que o New York Times, olha, eu não posso escrever nada que Deus não tenha me mostrado primeiro. Você vê que era o laboratório de Deus, né? Tudo era Deus que fazia comigo. Ana, então, nesse exato momento aqui, na nossa esquina cósmica do universo, que é aqui, agora, eu e você, eu peço que você faça uma prece em homenagem a esse gênio. Tá bom. Senhor, o Senhor sabe tudo e por isso consegue criar criaturas como o Dr. George Washington Carver e tantos outros negros, escravos que morreram nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que estão sofrendo, e as pessoas também que estão sofrendo. Dê a eles todos, Senhor, por favor, a mesma garra, a mesma força de vontade
a mesma intuição que o senhor deu ao Dr. Carver, e principalmente aquilo que o senhor incutiu no Dr. Carver, que sem o senhor nada é possível. Intua nas pessoas também uma coisa muito importante, que é o agradecimento ao Senhor por tudo que nos acontece. Muito obrigada por tudo. Deus, obrigada por esse programa. Eu agradeço de coração a todos que nos assistiram. Muito obrigada, Bruno. Bem, meus queridos irmãos, então, próxima terça-feira, estarei aqui com Ana Maria Miranda. Hoje a gente tratou de uma obra de Hermínio, né? Muito provavelmente, né? A gente vai trazer algo, algum fato da vida de Hermínio, alguma passagem, e sempre uma lição de vida, né? Dedico esse programa a você, minha mãe Eva, no plano espiritual. Mamãe, um beijo, te amo, te adoro. Não há separação. A morte é apenas um boato. Também não há separação entre o professor Hermínio e Ana Maria, né? É Não, apenas o outro lado da Ana, né? Ana, é, beijo. Gratidão, gratidão, eu que gratidão. agradeço. Vai narrar bem assim lá na China, onde o professor Carlos foi tratado dos produtos, viu? Embora que eu não lhe dei 10 minutos, feito o Senado americano, viu? Você teve aqui, muito bom. Beijo. Tchau, Ana. Beijo, Bruno. Tudo de bom. Fica com Deus a todos também. Paz e Tchau. bem.